Vamos lá, povo. Qual é a obra do Espírito Santo? Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco quando nós encontramos Jesus? Qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz conosco quando nós encontramos Jesus? Primeira coisa. Convence. Isso. Primeira coisa é a conversão. O que é conversão? O que é conversão? Aceitamos Jesus. A primeira obra de Jesus na minha vida e o Espírito Santo na minha vida é o quê? Conversão. Me levar a conhecer a Jesus, ser salvo. Segunda coisa que o Espírito Santo faz comigo. Aí vem o batismo. O que é o batismo? Não. No Espírito. O que é o batismo no Espírito? O que é batismo no Espírito, gente? Eu vou falar isso, eu vou ficar 1 ano falando isso até vocês decorarem isso. Segunda coisa, o que é batismo no Espírito? Não. O que é batismo no Espírito? Ser parte do corpo de Cristo. Ele me faz fazer parte da igreja. Que igreja? Depois que você aceita Jesus aqui na terra, o que você tem que fazer? Você aceitou Jesus, você frequentou a classe do pastor Aderso, você fez os estudos, o que você tem que fazer? Batismo aonde? Por que você tem que batizar nas águas? Para que você tem que se batizar nas águas? Para ser membro da igreja, senão você não é membro da igreja. Você vai ser membro da igreja se você não batizar nas águas? Qual é o único meio de você ser membro da igreja? Nas águas. Qual é o único meio de você ser membro da igreja universal do reino de Deus? A igreja do céu. Todo mundo que é batizado nas águas vai para o céu. Vai para o céu. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo vai para o céu. Vai ou não vai? Por que vai? Terceira coisa. Então, conversão, segundo o batismo. Terceira coisa que o Espírito Santo faz comigo. Selo. O que é selo? O que é selo? Certeza agora que eu não vou perder a salvação. Que eu vou para o céu. Que eu faço parte daquela igreja. A igreja dos santos dos últimos dias. Nossa, gente, estou criando um monte de igreja aqui. Os santos dos últimos dias é aqui em cima, não é aqui. Os mormons, tá? Não, a igreja dos santos. Terceira coisa, então vamos lá. Quando eu recebo Jesus Cristo, eu tenho a conversão. Depois o Espírito Santo, o que ele me faz? Me mergulha no corpo de Cristo. Eu faço parte do corpo de Cristo. Terceiro, ele me dá o selo. O quarto. Qual é a quarta coisa que o Espírito Santo faz? Agora eu estou salvo, eu vou morrer. Aceitei Jesus, eu faço parte do corpo, tenho a certeza da salvação, eu morri. Morri. Ele me dá um fruto. Por que ele me dá um fruto, Karina? Porque eu não morri. Você está vivo? Cutuca um perto do outro aí. Cutuca, você está vivo? Agora pergunta um para o outro. Você consegue viver de acordo com o Espírito Santo? Pergunta um para o outro. Pergunta, mas assim, seja pergunta para a pessoa de trás que está sozinha. Você consegue viver? Consegue viver? Quem consegue viver guiado de acordo com o Espírito Santo no Espírito? Quem consegue viver isso aqui? Só eu. Ninguém consegue viver a vida cristã.
a vida vai seguir, não vai? Eu aceitei Jesus, eu tenho que trabalhar, eu tenho que comer, eu tenho que dormir, eu tenho que viver. E como é que eu vou conseguir fazer isso? O que o Espírito Santo me dá? O fruto. O fruto me faz eu viver no mundo. Se eu não tiver o fruto do Espírito Santo, eu não vou conseguir viver. E eu só vivo no mundo? Eu tenho que viver também aonde? Na igreja? Não. Eu também tenho que viver na igreja. Eu vivo no mundo e vivo na igreja. Para eu viver no mundo, eu preciso do quê? Do fruto. E para eu viver na igreja, o que eu preciso? Dos dons. Gente, não é simples isso? 5 coisas, a gente explicou a obra do Espírito Santo. Agora posso dar a cola para vocês? Está aqui, a cola está aqui. Eu fiz vocês sofrerem. Primeira coisa, conversão. O Espírito Santo que nos convence e nos faz receber Jesus. Onde que está isso? Atos 2:38. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom. O que é ser batizado aqui? O que o Espírito Santo me faz nesse momento? Ele me batiza no Espírito Santo. O que é o batizado no Espírito Santo? É fazer parte da igreja universal, aquela igreja dos santos, dos salvos. Então, veja só, o batismo nas águas salva? Salva ou não? Tem muita gente que já foi batizado nas águas e foi para o inferno? Eu não sei, mas deve ter ido. Por quê? Principalmente aquela coisa assim, hoje vai ter batismo. Você chegou hoje, quer batizar? Vem aqui. Você nem sabe o que você está fazendo. Tem muita gente que foi batizado nas águas que nem sabe por que batizou. E a gente geralmente gostaria de batizar as pessoas nas águas de 2 formas, com a carteira no bolso e com a língua para fora. Porque às vezes a carteira não é batizada nem a língua. Então às vezes a gente precisa também batizar a língua e a carteira. Segunda coisa que o Espírito Santo faz, me batiza no Espírito Santo. Ou seja, ele me faz fazer parte dessa igreja. Como que é essa igreja? Cidade é a Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Ok? Terceira coisa que o Espírito Santo me dá, certeza da salvação, que é o selo da promessa. Qual é o selo da promessa? A certeza, o penhor da minha garantia. Eu tenho certeza que eu vou para o céu, porque eu fui selado no Espírito Santo. Depois do selo do Espírito Santo, o que ele me faz? Ele vai me mandar para o mundo. E para eu viver no mundo, para eu aguentar vocês só com o fruto do Espírito. Porque senão, como que eu vivo no mundo? As obras da carne são manifestas: adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Tá? Mas o Espírito Santo me faz vencer as invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a essas, me dando o quê? O fruto do Espírito. Como que eu tenho que viver como crente? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, ou seja, fazer o bem, bondade, praticar a bondade, ter fé, ter mansidão, ter domínio próprio. Quem que tem? Quantos são os frutos do Espírito Santo? Quantos frutos são? 9? Vocês não sabem contar. Vocês não sabem ler. O que está escrito? Quantos frutos são? Quantos frutos são? Quantas partes tem esse fruto? 9. Agora assim, quem está acompanhado olha um para o outro assim e fala: você tem amor, você tem alegria,
você tem paz. Você é extremamente paciente. Você ajuda todo mundo. Você não se irrita, você é bondoso. Você não treme, você tem fé. Você é um homem assim, você é uma mulher que não desanima de jeito, maneira. Você tem fé. Nossa, sabe o que é bom viver do teu lado? Porque você tem mansidão. Gente, ainda bem que a Marli não está aqui. Domínio próprio. Vamos lá. Quem tem isso e quem não tem? Quem tem essas 9 características na vida? Levanta a mão. Você tem, Maria? Com a Adelso tem que ter. Quem tem isso aqui? Por que você tem? Por que você tem? Porque você tem o Espírito Santo, Ele te batizou. Agora estragou tudo, agora eu tenho que começar a dar aula certo agora. Vamos começar a falar sério mesmo? Então, são 9 características que o Espírito Santo nos dá. Para quem está dando aula que sou eu tenho paciência de te ouvir. Então vamos lá. Nós temos 9. Qual é o problema nosso? É usar. Mas você tem. Ah, você usou demais. Então o Espírito Santo tem limite. Porque se der força. Ai, nossa, explode. Então assim, quem que já aprendeu um negócio assim? Quando você for orar, não pede para Deus paciência, porque Ele vai mandar. Quem ouviu já isso aqui? Então pede tribulação então. Fala assim, Deus me dá tribulação. Não, porque se pedir paciência, Ele dá tribulação. Se eu pedir tribulação, tem uma piadinha, tem assim lá em Pedro, que diz que um dia para Deus são como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O menininho chegou para o pai e falou: pai, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O pai, sim, é verdade. Então, R$1 para Deus é igual a R$1000? E R$1000 para Deus é igual a R$1? Ele falou: pode ser, boa comparação. Aí o menino: pai, me dá R$1. Aí o pai olhou para o menino e falou: espera um dia. É só esperar um dia. Eu queria muito que vocês aprendessem isso, para nunca mais vocês tiverem dúvida perto de um pentecostal. Porque ele não sabe isso. A única coisa que ele sabe do Espírito Santo, não estou generalizando, me perdoa, é que ele tem que receber o batismo no Espírito Santo, que o batismo no Espírito Santo é falar em línguas, que ele tem que ser selado pelo Espírito Santo, que é falar em línguas, que ele tem que falar em línguas para ser o batismo. Você está entendendo? E a obra do Espírito Santo é tudo isso, gente. E aí, o fruto, ele me capacita a viver no mundo. Mas eu preciso do quê? Dos dons. Porque pensa bem. Agora você aceitou Jesus, como que é a sua vida? Não sei se você já reparou. Hoje de manhã, quando eu estava vindo para casa, eu subi a rua assim da minha casa e tinha um senhor lavando o carro dele. Domingo, 9h, 8h30 da manhã, lavando o carro. E eu vindo para a igreja.
povo lá do teu condomínio, quando vê você domingo de manhã, arrumando seus filhos, entrando no carro, o que eles falam de vocês? A gente está esperando a gente para jogar beach tênis e a gente vem para a igreja. Como que é a vida de alguém sem Deus? Você já imaginou se a gente não tivesse dons, gente? A delícia de viver a vida cristã é exercer os dons. A coisa mais fantástica é quando você exerce o dom. O Fernando, ele chegou à igreja, o cara tem formação em administração, trabalhou na área de qualidade da Santa Casa. O cara fez um monte de coisa na vida, né? E aí a gente via a esposa dele trabalhando e ele não fazia nada na igreja. Eu falei, para que serve isso aí, né? Eu falei, eu vou pensar em alguma coisa que serve ele. Aí um dia a gente falou, fica na câmera. Qual era a última coisa que você podia imaginar que você podia fazer na igreja? Ficar na câmera. E às vezes ele vem no culto só para ligar essas câmeras. Por que você faz isso? Quem está vendo isso? Muita gente. Mas é para servir. A gente olha que é só uma câmera, mas a gente não sabe aonde isso está chegando. Mas para a gente é só uma câmera. Como é que esse homem sai da casa dele, vem aqui para a igreja, chega aqui 8h30 para ligar uma câmera e ficar ali sentado atrás? Mas ele não está ligando uma câmera. A gente tem, até eu queria falar, você que está assistindo a aula com a gente, se você quiser mandar pergunta, pode mandar para fazer pergunta, porque a gente tem uma Alexa aqui, que é o Silas, que ele responde tudo. Se você estiver em casa, quiser participar da aula, a gente hoje tem uma igreja da live. É um monte de senhorinha, mãe dos povos que está aqui na igreja. É gente no Brasil inteiro assistindo o nosso culto. E quando elas vêm aqui ver os filhos e me veem, gente, eu pareço artista. Nossa, é o Senhor. Nossa, eu estou falando com o Senhor. Como é que a gente vai viver a vida cristã? Eu tenho que viver no mundo e tenho que viver na igreja. Para eu viver no mundo, eu preciso do quê? Do fruto. E para eu viver na igreja, eu preciso dos dons. Amém? Não sei se vocês conseguem ler. Conseguem ler? Dá para ler? Pegaram a sequência? Se você aprender isso aí, gente, eu me realizo. Eu estou no céu. Ok? Ficou simplesinho? Ficou agora? Deu para entender? Então quem vai me explicar isso aí? Consegue explicar, Bimbo? Vamos lá. Vou usar o que você falou. Bora lá. Primeiramente, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que Jesus é o Senhor, Filho de Deus. Então, nós somos convertidos. E aí nós recebemos o batismo no Espírito Santo, que é a nossa entrada como corpo de Cristo, na nossa igreja. A igreja é o corpo de Cristo. E aí então nós somos selados pelo Espírito, é isso que garante a nossa salvação. E para que a gente possa
viver nesse mundo de acordo com a vontade de Deus, nós recebemos o fruto do Espírito, para que a gente possa trabalhar na igreja, para que a gente possa ser instrumento de Deus aqui, nós recebemos os dons do Espírito, e aí para que a gente possa continuar a nossa vida em crescimento, em santidade, é a plenitude do Espírito. Alguém algum dia explicou isso para vocês? Desse jeito? Ficou mais fácil? O que você achou, Cristina? E aí, aqui tudo está a base bíblica minha, ó. Porque nós não estamos estudando a Bíblia. Então, eu estou dando a minha base bíblica. Ó, está tudo baseado onde? Na palavra. Ok? Então, vamos lá. Dons. É a capacitação dada pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Amém? Quais são os dons que você acha que tem na Bíblia? Quais são os dons que existem? Ensino, que mais? Oi? Discernimento, administração, que mais? Amor. Encorajamento é dom? Oração é dom? O que mais? Conselhamento é dom? Não sei. Então, a senhora é? E o psicólogo? E o psicólogo tem o dom de aconselhamento? Alguns não. Então, qual a diferença do psicólogo e do dom do aconselhamento? Qual a diferença? Quem aqui é professora na rede pública? Qual é professor? Então, pessoal, é nada. Qual a diferença de você ter um dom que dá aula na escola pública, na faculdade? Ou seja, ensinar lá e ensinar aqui, tem diferença? Cantar é dom? Cantar é dom? Então o Milton Nascimento tem o dom de cantar. Tem o quê? É talento. Qual a diferença? Jura? Dom é para... E dentro da igreja não tem gente que só tem talento, não tem dom, não? Sim, quando o talento não é só para glorificar ao nome do Senhor, também é para glorificar. Mas o meu talento vai te levar a crescer espiritualmente. O meu talento te edifica. Você está vendo que o dom é dado para a igreja, para o corpo, é para o benefício do corpo. A gente sempre pensa que é para um benefício nosso. O dom é para a igreja. É isso que nós vamos ver. Qual a diferença entre talento e dom? Vocês acham que eu tenho o talento de falar? Acho. Eu era gago. Até os 14 anos eu era gago. 14, 15 anos. E era terrível.
Você imagine você se chamar Aderson, número 1 na lista de presença da escola. O professor entrava e já ficava assim, já 1, 2, 3, ferrou tudo. Terminava, eu tinha que chegar lá e falava: professor, eu estou aqui. Até ele. É lógico que eu tinha uma facilidade de me expressar, de escrever, de raciocinar. Deus não vai colocar um pato para voar. Pato é para quê? Para nadar. Deus não vai colocar um coelho para nadar. Deus vai botar um coelho para correr. Deus nos coloca no corpo de acordo com o quê? Com o que Ele quer, e Ele nos conhece. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm o quê? A mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um do outro. Então vamos lá. Qual é a parte mais importante do teu corpo? Qual é a parte mais importante do corpo humano? Qual que é? Aí fica difícil por quê? Eu não sei. Qual é a parte mais importante do teu corpo? Vai, fala aí. Porque nós somos uma só carne. Fala assim. Qual é a parte mais importante do corpo? A unha do dedinho do pé, encravada. Bate ela na quina do sofá. Tudo no corpo é importante. O apêndice é importante. O apêndice é fundamental. Falaram que o apêndice não tem validade nenhuma. Inflama ele para você ver. Você sabe qual a importância que a gente dá para o corpo quando a gente perde alguma parte do corpo e que a gente não tem mais aquela função? Ouvido, mão, dedo, até o dedinho, né? Isso faz uma diferença tremenda, né? Tinha um rapaz que frequentava aqui a igreja, né? Não, era uma família e alguém da família sofreu um acidente e perdeu a perna. 6 meses depois começou a frequentar o pessoal dessa família aqui na igreja. E eu olhava o cara, eu falei: deve ser esse cara que perdeu a perna, né? O cara andava normal, né? Andava para lá. Eu falava: pô, o cara perdeu a perna, meu, que perna que colocaram nele? O cara anda normal, né? O cara subia a escada, descia. Eu falei: nossa, deve ser perfeito. Aí a gente foi visitar. Aí eu falei: e aí, Rogério, me explica, cara. Como é que você sobe dessas escadas lá da igreja? Eu não vejo você mancando. Você perdeu a perna? Ele falou: não, foi meu primo. Eu tenho a perna normal. Eu estava doido por ver a perna do cara. A gente bate o olho, a gente vê, né? Aquela coisa assim. Qual é a pessoa mais importante da igreja, daqui dessa igreja? Quem é a pessoa mais importante aqui dentro? Aí você quer Jesus, você quer depois assim, gente, quem é a pessoa mais importante dessa igreja? Maria! Quem que é a pessoa mais importante? Pastor, você acha? Obrigado, querida. Hoje você vai sentar aqui na frente. Vocês perceberam que aqui a igreja não tem cadeira dos reis? Não senta ninguém aqui na frente? Perceberam que não tem cadeira do rei aqui? Vocês já viram uma plaquinha lá embaixo assim: vaga pastor Aderson?
Eu acho que deveria ter. Quem são as pessoas que a gente mais assim quer ser na igreja? Alguém quer ser zelador? Alguém quer ficar no som, na introdução, na cantina? A gente quebrou um paradigma muito grande aqui, que era o ministério da limpeza. O ministério da limpeza da igreja, dos acampamentos, dos eventos, era muito difícil achar gente. Ninguém queria ir para a limpeza. E quando você faz alguma inscrição para trabalhar aqui, você não põe onde você vai. A gente vai te escalar. E se você chegar lá e falar, ó, na boa, eu não limpo, então não precisa vir não. Sabia disso? Não? Que quando você faz inscrição, você pode até falar a área, mas se você não vai trabalhar ali, você vai trabalhar onde a gente precisa. Então, tem gente que vai aparecer mais, como o corpo. E é interessante que a gente não vai ficar muito tempo nesse texto de 1 Coríntios 12, quando fala do corpo, que tem partes do corpo que são mais honrosas, que a gente veste ela com mais honra, e as outras são menos honrosas, e a gente não decora ela. Cabelo, né? Existe touca, existe alguma coisa, que nem o rosto. Não existe roupa para o rosto, é máscara. Você vai ficar dentro de máscara? Não. A gente passou num restaurante, tinha um cara com cílios desse tamanho, gente, era feio. Não é que eu reparo, mas assim, um homem eu não reparo, mas o cílio do cara era desse tamanho. E ainda eu passei, ele fez assim, ó. Para mim, você viu que toda vez que eu atravessava a rua, eu não passava ali naquela frente, né? Então, as partes do corpo que a gente põe roupa são as partes que a gente cobre, são as partes mais honrosas. As outras não precisam. Mas a gente é cheio de querer dar honra para quem aparece e não para quem não aparece. Gente, hoje a gente não faz um culto nessa igreja sem 30 pessoas no mínimo. A gente precisa de 30 voluntários para fazer um culto nessa igreja. Tem o povo do som, tem o som da mídia, tem o povo que está no estacionamento, tem o povo tudo lá com as crianças. Então, uma coisa que a gente fala aqui dentro: se você for trabalhar no estacionamento da igreja, você tem que ter o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, pelo amor de Deus, não fica no estacionamento. Se você não tem o dom do Espírito Santo, não vai para o estacionamento da igreja. Eu não posso ir, eu não tenho esse dom. Se eu ficar meia hora ali, ninguém mais volta nessa igreja. Ninguém volta nessa igreja. Eu paro o carro e saio e não vejo. Eu fico orando, Deus não me mostra nada. O cara, para estar naquele estacionamento, ele tem que ser do Senhor. E tinha um português aqui que tinha um carro grande e que queria parar lá na frente e não queria ir embora, e não deixava. O português era bravo, ainda brigava com os meninos. Os meninos iam falar com ele, não vou parar. Aí um dia os meninos chegou para ele e falou: se o senhor tivesse um carro pequeno, o senhor podia parar aqui na frente. Aí ele começou a vir com o carro pequeno. O senhor conhece essa pessoa? É meu vizinho. E sabe o que ele falou do senhor? Ele falou: que irmão maravilhoso. Nossa, hoje ele vem na igreja, ele me abraça, pastor, mas no começo ele era meio duro. Eu falei: quem que é? O português. Sobrou, né? Eu estava no carro ainda, né? Você viu, né? Não tinha saído ainda, estava esperando o senhor chegar para cumprimentar. É aí que foi que estacionar, né?
Eu cheguei, o bonitão estava lá na frente. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Não, eu vou sair mais cedo, então para lá fora. Não, então fica aqui. Então, para você pensa no corpo de Cristo, aí você para o carro aqui na frente, porque você vai sair mais cedo. E aí você impede um monte de gente de estacionar atrás de você. Você pega 3 vagas de carro. Isso é amor? É muito fácil tirar o carro, é só falar com jeitinho. Você vai ficar com o carro aí? Você falou com jeitinho. Eu não posso ficar. Eu não posso ir no acampamento de criança. Eu não tenho essa paciência. Não posso. Agora eu fui lá de manhã, eu já catei os grandão. Chamei os grandão, vem cá, vocês 4 aqui, ó. Se eu pegar um de vocês fazendo maldade com os pequenos, vocês vão ver, eu vou dormir aqui. Nossa, ficaram bonzinhos 4 dias, não sei porquê, eles ficaram tudo bonzinhos. Não tem esse dom, não tem. Eu não sei o que essa mulher tem que aguenta seus filhos. Aguentar o filho de vocês, não sei, é paciência. Então tem que ter dom. Não é assim, eu quero fazer. Eu tô edificando a igreja, eu estou abençoando. Às vezes um gesto meu impede essa pessoa de ouvir a mensagem. É o que eu falo para todo mundo. Não adianta nada vocês ensaiarem essas músicas a semana inteira. O som está perfeito, está tudo direitinho. Se aquele irmão ali na porta tratou mal alguém, não deu um bom dia, não deu um abraço. Agora vocês entendem aquele ministério da porta? Agora vocês entendem o ministério de estacionamento? Agora vocês entendem o ministério da cantina, que é amor? Todo mundo aqui fazendo a mesma coisa, edificando o corpo de Cristo. Tiago aí trabalhou com a gente, já faz 2 eventos aí na cozinha. Começou sexta à noite, só terminou domingo à tarde. Como que é a comunhão ali naquela cozinha, Tiago? Como que é o relacionamento das pessoas ali? Tem briga, tem discussão, tem... Excelente. É cansativo, mas é excelente. Flui. A gente não. Cada um a gente entra e flui. Ninguém precisa pedir nada, fazer nada. A hora que vê um está fazendo isso, outro está fazendo aquilo. E a hora que vê já terminou o evento, é arrumar as coisas e vir embora. E ver o povo sendo abençoado pela comida. Eles não assistem nada. Eles não veem nada do que está acontecendo. Eles ficam 2 dias trancados numa cozinha. Mas eu quero falar em línguas. O que eu quero é falar em línguas. Ó, eu fui no velório, mas de quem? Eu não sei, eu só sei que eu quero chorar. Não sei nem quem morreu, eu quero é chorar. Eu acho que isso não tem sentido. Agora, aquilo que você e a Jura falou, eu posso usar um talento para glorificar a Deus e a mim mesmo? Sabe uma coisa que muita gente gosta dentro de igreja? É isso aqui, ó. Isso cura qualquer baixa autoestima. Eu quero cantar, eu quero ensinar, eu quero pregar. Gente, tem tanta coisa. Você sabe que uma coisa que eu adoro fazer é ficar lá na porta recebendo vocês. Coisa que eu mais gosto, ficar ali na porta.
Acho que sou o pastor mais esquisito que tem, né? O pastor entra pelo fundo e prega e sai pelo fundo. Eu não, eu gosto de ficar lá. Eu não gosto de ficar lá. Então, dentro da igreja, você sabe quais são as pessoas mais qualificadas para trabalhar no ministério infantil na área de ensino? Quem são? Se você tivesse que escolher alguém aqui dentro da igreja para trabalhar no ministério infantil na área de ensino, que tipo de gente você escolheria? Oi? Ah, teu pai? Ah, eu não vou chamar teu pai. Que tipo de gente? Você procuraria alguém que já tivesse magistério, ensino, que já desse aula? Você procuraria essas pessoas aqui dentro? Você sabe quem são as pessoas que menos querem dar aula aqui dentro na igreja? Os professores. Nenhum professor quer dar aula aqui dentro. Está cansado? Vai para o céu. Um dia a gente olhou uma pessoa e a gente falou: quem que é essa pessoa? Fique em pé, Cristina. Qual é a tua formação, Cristina? Eu sou do lar. Do lar. Diarista. E hoje eu cuido de crianças. Estou cuidando. Hoje ela é uma das melhores professoras hoje que nós temos no Ministério Infantil. Ela é extremamente criativa. Teve um dia que a gente trocou a rede de internet aqui. E aí ela chegou: pastor, está sem internet a sala. Mas por que você quer internet? Porque eu vou dar aula. Eu falei: mas Cristina, eu preciso entrar no... Como que era o programa lá? Não lembro mais. Que ela acessava na hora e aí dava aula. Ela falou: pastor, lá já tem todo o conteúdo, tem as músicas, tem o filme que eu preciso passar. Eu não sei isso. A aulinha dela toda pronta, aula maravilhosa, tudo pronto, programado, pendrive. Gente, vocês não sabem o rolo que criou aqui dentro essa mulher. O que ela fez eu fazer aqui dentro, hoje tem internet em todas as salas aqui da igreja. Não era possível que alguém fizesse isso. Uma pessoa que não teve a possibilidade de, às vezes, ficar num banco de universidade, ela preparou os melhores recursos para dar aula aqui. O que você acha da Cristina como professora? Qual que é a tua fã? A Cristina já está no ministério quantos anos? 14 anos no Ministério 14 anos no Ministério Infantil. E uma vez ela não pôde dar aula e eu fiquei no lugar dela. E para minha surpresa ela deixou tudo preparado, tudo recortado, tudo tão certinho, assim. É uma pessoa que tem um capricho, ela se dedica profundamente ao trabalho que ela faz lá com as crianças. Eu não abro mão dela. Uma vez ela quis ir para o trabalho da melhor idade, eu falei: não, vai, seu lugar é aqui com a gente, porque ela tem amor, né, o principal. Nós temos um casal aqui que veio para a igreja. Esse homem era presbítero, esposa de presbítero. E aí um dia nós olhamos para ele e falamos: a gente está precisando do senhor aqui. É para fazer o quê? Vocês dois vinham aqui na terça-feira fazer o quê? Ajudar na higienização dos brinquedos das crianças. Apontava lápis, limpava os tapetes do chão deles, né? Os tatames, né? O tatame. Apontava lápis e também nós fazíamos o quê? Tudo que era brinquedo a gente passava álcool e higienizava. Aí nós demos uma paradinha por causa da Sônia, mas vamos voltar, né? Aposentado, não tem o que fazer, ficava brigando o dia inteiro. Já que você está brigando em casa, briga na igreja. Gente, isso é espiritual, vir aqui lavar tatame e apontar lápis?
Vocês acham que isso é de Deus? Você tem noção quantos lápis esses moleques comem aqui dentro na igreja? Porque eles não usam, eles comem. Você sabe na hora que um pede um preto e a ponta está quebrada, eu quero laranja. Você tem noção como é que fica ali embaixo? É choro e ranger de dente, gente. E eles têm assim um poder de negociação tremendo, né, Arce? Nossa, e quanto mais velho, quanto mais novinho, mais paciente eles são, né? Educadíssimo. E a gente fica sabendo quem é o pai. Eu posso usar meu talento para a glória de Deus. A gente precisa de gente de TI, a gente precisa de pedreiro, a gente precisa de pintura, a gente precisa de eletricista. Mas a gente acha que esse povo tudo não é de Deus não, né? Porque eu tenho que falar em língua, eu tenho que ter profecia. Mas quem segura a igreja, a estrutura da igreja, é esse povo de Deus. Semana a senhora me estragou meu passeio. Por que a senhora tinha que ligar para saber de ornamentação aqui na igreja? Pedindo as coisas. Jura, decoradora, diaconisa. Acho que talvez ela jamais podia imaginar que ela ia ser bênção decorando a igreja. Então, talento, você nasceu com isso, né? Quer ver? Pastor, não tem talento nenhum. Sabe cozinhar? Pastor, nem cozinhar eu sei. O que você sabe fazer na vida? Todo crente tem pelo menos um dom ou não? O que a Bíblia diz? Você sabia que todo crente, pelo menos um dom ele tem? Qual é o dom que todo crente tem? Orar. Tem alguns que tem um dom mesmo de orar, que fica assim horas, né? A gente tinha aqui na nossa igreja a Giovani. Quem conheceu a Giovani? A Giovani era uma das... A Giovani sofreu demais, teve uma separação horrível. Para vocês terem uma ideia, o nível de sofrimento, quando eu cheguei e fui visitar, ela havia separado do marido, o marido morava com uma mulher na frente da casa e ela morava com os filhos no fundo da casa. Era humilhante, era um negócio. E a Giovani entrou numa depressão muito grande. A Giovani tinha Parkinson, né? E quando a gente foi visitar ela, a gente falou: Giovani, o que você faz lá na igreja? Não faço nada, pastor. Não sei fazer nada. Você pode ficar na porta, Giovani, e receber as pessoas? Eu queria que você ficasse na porta. Você é tão simpática. Ela sarou da depressão. Aquela porta era dela. Às vezes eu olho ali, eu tenho duas pessoas que eu sempre olho nessa porta: a Giovani e a baixinha lá, minha irmã, a Palombo. Como que era a Palombo que ficava na porta? Baixinha, esposa do Luiz. Agora fugiu o nome. As duas. A Giovani, quando ela tinha que visitar os filhos lá em Campo Grande, sabe o que ela falava? Ela me ligava. Ela falava: pastor, cuida da minha porta. Cuida da minha porta. Eu estou indo, mas estou voltando. Todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom.
Sabe qual é a única pergunta que você não pode responder para mim? Quando eu te encontrar, eu vou te perguntar: o que você faz na vida? O que você faz? O quê? Advogado, depois do culto a gente pode conversar. Você está com alguns problemas aqui, eu queria uma solução. É a pergunta que eu faço para todo mundo: o que você faz na vida? O que vocês acham que aquele grandão faz? Que ele é caminhoneiro. Outro dia ele me ligou e falou: pastor, tem umas britas para jogar no estacionamento, o senhor quer? Eu falei: é de graça? Ele falou: é. Você traz? Ele falou: trago. Então tá bom, eu quero. O que você fez essa semana lá na escola? Minha professora de educação física, o que você fez essa semana na escola Maria de Lourdes? Eu ofereci alongamento para os professores e um HIIT, e depois eu fiz uma reflexão que o senhor me ensinou. Ela foi fazer alongamento com os professores da escola Maria de Lourdes. Quanto você cobrou? Nada. Foi abençoar os professores. Amém. Não deu para começar a falar sobre isso aqui, mas semana que vem a gente começa a falar. Esses são todos os dons que tem na Bíblia, que a Bíblia relata, tá? Todas as listas de dons que aparecem na Bíblia, lá de 1 Coríntios, de Romanos, e Efésios, 1 Pedro, Êxodo, 1 Timóteo, Salmo, tem tudo isso aí. Vocês viram que a igreja precisa disso tudo? Viu quantos dons temos? Então Deus pode te usar aí, Qual desses dons é o mais importante para a igreja? E aqui a gente sempre chorou, que a gente chorava muito algumas coisas aqui dentro. A gente pedia: Senhor, a gente não tem quem ministra música. Quando eu cheguei aqui, a gente tinha um violão. Não tinha um violão, tinha um piano velho e uma bateria. Você conheceu o Juarez? Pra você ter uma ideia, a gente pagava para o menino do Tamoio vir tocar aqui, porque a gente não tinha quem tocava. Quarta-feira não tinha músico. Isso era memorial quando eu cheguei, não tinha músico. Quarta-feira o culto era a capela. Quando você vê tudo isso aqui, esses instrumentos, a igreja não tinha um instrumento, a gente chorava, a gente falava: Deus manda a gente. A gente não tinha técnico de som. E Deus foi mandando gente para nós. E Deus sempre vai mandar. Amém? Semana que vem a gente vai trabalhar mais nisso aqui. E vocês vão entender mais esse contexto de dons. Tá bom? Tudo bem? Amigos, tudo certo? Vamos continuar na fé? Vamos continuar, irmão, tá? Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor, a tua obra é perfeita, Pai. Desde o dia que nós conhecemos Jesus, o teu Santo Espírito tem acompanhado a nossa vida, tem nos feito conhecer Jesus, andar com Jesus e sermos salvos, termos essa certeza da salvação. Fazemos parte do corpo de Cristo, Deus, não dessa terra, mas do corpo celestial, Senhor. E nós temos o fruto do Espírito do Senhor que nos faz viver a vida cristã. E obrigado, porque o Senhor nos capacitou com dons para edificar a tua igreja. Que o Senhor nos ensine a viver na plenitude do Espírito Santo de Deus. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém? Decorem, semana que vem eu vou perguntar o item 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu vou perguntar, tá bom? Vão com Deus, amém?